A paz do Senhor, amados. Muito bom estar novamente com vocês. A palavra do dia está em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo está falando da sua chamada. Paulo está falando da sua chamada com Deus. E o tema que Deus colocou no meu coração é o Deus que chama. Aleluia! Ele chamou no passado, continua chamando e vai chamar amanhã. O Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que prepara, é o Deus que enche do Espírito Santo e nos faz capaz de fazer a sua obra debaixo da unção e do poder divino. Então Paulo estava escrevendo aos Gálatas, dizendo que Deus o chamara, que Deus o separara para a obra do ministério. As Escrituras Sagradas testemunham muitos chamados, muitas vocações. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, o chamado de Deus para Abrão e depois Abraão. Nós vemos lá no deserto o chamado de Deus para Moisés, naquela sarça que pegava fogo e não se consumia. Abraão em Ur dos Caldeus sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O chamado de Josué para o ministério, aleluia. O chamado de Eliseu, quando ele estava no campo arando a terra, Elias chega e comunica a chamada de Deus na vida dele. Ele mata os bois e quebra o arado, queima o arado. Ah, que coisa linda quando Deus chama o homem. O chamado de Davi na casa do seu pai, tiveram que buscar ele do campo, porque Deus estava chamando para o ministério. Que honra, que privilégio, que oportunidade, que dádiva. Um homem ser chamado por Deus para o santo ministério. Um homem ser chamado por Deus para viver para Deus. Para viver em função da obra de Deus. Para viver em função dos projetos divinos. Abachélia. Eu sou grato a Deus por esse chamado na minha vida. Tem 15 anos da minha vida que eu deito e levanto por conta de Jesus. Vivo, ando e respiro por conta de Jesus. Por conta dos projetos divinos que Deus tem me confiado. Aleluia. Nós vemos também o chamado do profeta Isaías, dos discípulos, Jesus chamando cada um deles. Larga os barcos, as redes, e eu vos farei pescadores de homens. Zaqueu, Filipe, Natanael. Aleluia. Paulo, o chamado de Paulo no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Queridos, o nosso texto é um testemunho interessantíssimo do apóstolo Paulo, que nós aprendemos e tiramos algumas lições do seu chamado. O Deus que chama. Quem te chamou não foi homem. Quem te chamou não foi presidente. Quem te chamou não foi pastor. Quem te chamou não foi evangelistas. Quem te chamou não foi empresário. Quem te chamou foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
quem te chamou foi o Eterno. Quem te chamou foi o mesmo que chamou Abraão, o mesmo que chamou Davi, chamou Paulo, chamou Pedro, o mesmo que chamou Isaías, chamou Josué, chamou Moisés, chamou Elias, chamou Eliseu. Quanta honra! Não despreze a chamada que Deus deu à sua vida. Na Machéria, a maior riqueza do obreiro é a chamada de Deus na vida dele. Estou falando para as obreiras também. Aleluia. O Deus que chama é o Deus que capacita. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito. A mesma desculpa de Moisés. Mas o Deus que te chamou, Ele vai colocar as palavras nos seus lábios na hora certa, no momento certo. Mas o interessante aqui da grandeza de Deus, da chamada de Deus, é que antes de Deus te chamar, antes de Deus oficializar a chamada de Abraão, Isaías, Elias, Eliseu, Paulo, Jeremias, antes dele oficializar a minha chamada, a sua chamada, você já era separado desde o ventre. Halakamador Hashika Palasicantulimana Shebalacanduribalas. Aleluia. Aleluia. Eu já era separado antes de nascer. Você já era separado desde o ventre pelo Deus, pela presciência de Deus, que conhece o futuro de todas as coisas. Alaxúria, eu sinto o amor de Deus por minha alma. Eu sinto a glória de Deus. Antes dele oficializar o seu chamado, você já era separado. Os homens só reconheceram o que Deus fez e chamou você para fazer. O apóstolo diz que Deus havia separado ele antes dele nascer. Está no versículo 15 de Gálatas capítulo 1. Que Deus o havia separado antes dele nascer. Querido, valorize essa chamada, valorize essa vocação. Essa chamada e essa vocação de Deus não é para quem tem dinheiro, não é para quem pode ou acha que pode, não é para quem quer, não é para quem acha que tem, não. É só para quem Deus escolheu. É uma riqueza, é uma dádiva, é só para quem Deus chamou. Chamada de Deus não é para quem tem dinheiro, não é para quem pode, não é para quem tem, não é para quem é, não é para quem deseja, é para quem Deus escolheu. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça para sempre. A escolha da chamada nunca partiu de você, nem de mim, mas veio do alto, veio de Deus, já que tudo vem de Deus mesmo. Aleluia! Você foi separado antes de nascer pelo Eterno. Não larga a chamada, não foge da chamada, não abra mão da chamada, não joga a toalha. Morra, mas morra na peleja. Deus tem maior prazer que você morra na guerra dele, na batalha dele, na peleja dele, do que você voltar atrás. Tchabalacatula Macéia. Verificando outras traduções, nós encontramos: me reservou, me separou, me escolhera. Outras traduções, Paulo está dizendo: ele me reservou antes de eu nascer, ele me escolhera antes de eu nascer. Aleluia! Glória a Deus! Ele me separou antes de eu nascer. Você é separado antes de nascer. Você é reservado por Deus antes de nascer. Você é escolhido de Deus antes de nascer. Dá para dar um glória a Deus aí, querido? Aleluia, glória a Deus. Paulo, ao dizer que Deus o havia separado, diz que isto aconteceu antes dele nascer. O mesmo também se deu com Jeremias.
João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 15, foi escolhido no ventre antes de nascer. Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus o chamou para o ministério de profeta, ele diz: eu sou uma criança, eu não sei falar direito. E Deus diz: eu te formei, eu te escolhi no ventre, eu te separei antes de nascer, eu colocarei as palavras dos teus lábios na sua boca, e tu serás uma atalaia na terra dos viventes. Deus te separou ainda no ventre. Aleluia. Então, antes de oficializar a sua chamada, ele já tinha te separado, ele já tinha te escolhido, ele já tinha te reservado. Então você já é desde o ventre. Aí, agora Deus te chama, agora Deus oficializa diante dos homens, diante da terra, o seu chamado divino e o seu ministério profético, pastoral, evangelístico, enfim. Vários são os ministérios, mas o Espírito eterno é o mesmo. Aleluia! Deus chama e oficializa agora a sua chamada. Ele chama pela graça, ele chama pelo amor, ele chama pela misericórdia, porque eu e você, e nenhum homem da terra ou mulher que foi chamado, separado, Deus não tinha nada em nós que atraísse Deus, não. Você não é tão justo assim, não é tão perfeito assim. Você é miserável quanto eu e quanto qualquer homem sobre a face dessa terra. Pobre, miserável. Mas Deus resolveu nos separar e nos oficializar a chamada divina. Alabaxúria. Ele nos chamou pela graça soberana. É interessante observar que 4 diferentes traduções, a Jerusalém, a Bíblia Viva, Almeida e outras, todas usaram o mesmo verbo, chamar. Foi Deus que te chamou. Primeiro ele te separou no ventre, é escolhido desde o ventre. Agora que você tem noção das coisas, ele oficializou diante da terra e dos homens o seu ministério. Alabaxúria. O seu chamado não veio de homens dessa terra. O seu ministério não veio de homens. Foi Deus que te confiou ele. Honra o seu ministério. Valorize a sua chamada. Valorize a riqueza que Deus te deu. Até porque um dia ele vai te pedir conta disso. Deus não só separa, mas também chama. Como é lindo pensar no chamado de Deus para o homem. Como é lindo aquele chamado de Deus para Samuel, quando ele estava deitado para dormir no templo, e a voz de Deus veio e disse: Samuel, Samuel, Samuel. E ele foi ao profeta Elias, ao sacerdote Elias, melhor dizendo: o Senhor me chamou. Elias disse: não, vai dormir. Ele deita e Deus o chama novamente: Samuel, Samuel. Ele vai Elias de novo: o Senhor me chamou, não. A terceira vez: Samuel, Samuel. Quando ele vai ele disse: volta e deita. Se você ouvir essa voz de novo, coloque-se em pé e diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Deus está te chamando para o santo ministério. Aleluia. O chamado de Samuel, o chamado de Paulo e tantos outros, o seu chamado, o meu chamado. Eu lembro da primeira vez que Deus falou comigo, através da boca do pastor que me ganhou para Jesus, que se chama Pastor Cláudio, e hoje está em Três Marias, pastoreando a obra do Senhor. Poucos dias de crente, Deus tomou a boca dele e oficializou a minha chamada. Sabe o que Deus disse para mim naquele dia? Estava tudo preparado para a sua chegada no inferno. A forca estava preparada. Mas eu, o Senhor da glória, fui lá e desfiz a forca. E com mão forte e poderosa, te trouxe para a minha presença, para a minha obra.
Tu serás um obreiro da minha casa. E eu te levarei por cidades, estados. Te levarei por lugares, favelas, becos, vielas, para testemunhar do meu amor e pregar minha palavra. Tu serás um obreiro na minha casa. Nunca me esqueço do dia que Deus oficializou essa chamada na minha vida pela boca do seu ungido, pastor Cláudio Luiz dos Santos, que sou grato a ele por minha vida ministerial e de obreiro. Tudo que eu sei, faço, prego, agradeço a Deus, ao Espírito Santo e ao Senhor pastor Cláudio Luiz dos Santos, que foi o homem que Deus usou para me preparar. Então ainda hoje o Senhor continua chamando. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui o chamado é universal, é para todos. Todos. Então, querido, quando Deus chamou Isaías, que lindo! Quando ele conversava com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, e ele dizia: mas quem há de ir por nós? E quem enviaremos para ser nosso mensageiro? Isaías dá um pulo e diz: eis-me aqui, Senhor, pronto para o chamado divino, envia-me a mim. Alabaxúria, dá um pulo dessa cadeira, dá um pulo dessa cama, dá um pulo desse computador, dá um pulo na sua vida espiritual e diga para Deus agora: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim, eu me entrego 100% nos seus braços para ser usado por ti. Aleluia. Chamados pela graça, separados pela presciência de Deus. Qual o propósito do divino chamado de Deus? Aleluia. Aprove revelar seu Filho em mim, disse Paulo. Todo o propósito de Deus ao chamar alguém é primeiramente que Cristo seja formado e revelado em nós. Esse é o propósito do chamado divino, que Cristo seja revelado em nós. Poucos homens revelaram com tanta intensidade e beleza a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo de Nazaré como o apóstolo Paulo. Aleluia. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo na nossa alma. Jesus é tudo na nossa vida. Jesus é tudo na nossa vocação. Paulo foi o homem mais cristocêntrico da Bíblia. Cristo, tudo para Paulo era Cristo, a cruz de Cristo, a glória de Cristo, o Calvário de Cristo, a glória da cruz. Tudo para Paulo era cruz. E a missão dos que foram chamados, falar de Jesus nessa terra. Você foi chamado simplesmente para falar da graça de Deus para os pecadores, do amor de Deus para os perdidos. Falar para essa terra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você foi chamado para falar que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o homem que se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador dos homens. Nós recebemos a missão do chamado para pregar o Evangelho. Nada mais do que isso. Pregar a palavra, falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar das misericórdias de Deus aos perdidos dessa terra. Essa é a palavra do dia. O Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que fortalece, é o Deus que te enche do Espírito Santo e te prepara para a poderosa obra da pregação do Evangelho. Deus te abençoe, querido. Abraço.